Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o bagunçado e absurdo canon de Bleach. Vou explicar pra você toda a ordem do que assistir, do que ler, do que pular, pra você entender certinho como é que funciona essa obra que eu gosto tanto e que pode ser um pouco difícil pra quem tá conhecendo agora, devido ao novo anime, né, do último arco de Bleach, que é o arco da Guerra Sangrenta. Então, vou contar tudo aí pra você, ou, né, Thousand Year Bloody War, em inglês aí, pra quem quiser ficar mais chique. Eu só quero pedir antes que você se inscreva aqui, tá? Me dê essa moral e também entre no grupo do WhatsApp pra você não perder nenhum lançamento daqui, tá? Sem mais delongas, só pra explicar aqui pra quem estiver boiando o que é canon. Canon seria ali a história real que o autor criou pro mangá. Por exemplo, tudo que o autor queria que acontecesse vai acontecer no mangá. Aí é canon. Por exemplo, Naruto. O canon é o mangá de Naruto. No anime, os estúdios acabam tomando algumas liberdades. E isso acontece também com Bleach. Só que para a maioria dos animes e mangás, você vai ver que o canon é o mangá e o anime ele tem partes canon e partes filler. Já o Bleach não. O Bleach é assim, ele tem um mangá que é o canon. Tem um anime que é canon também, perdão aí pela tosse, mas que tem partes fillers. Mas aí depois alguns fillers vieram a se tornar canon. Então eu vou explicar tudo isso aí hoje para vocês. Bom, para começar, o que é canônico de certeza? O mangá todo, todos os volumes, todos os capítulos de Bleach são canônicos, você pode ler eles tranquilinho, pega na manteiga, pode assistir, pode ler, né, tranquilo, você pode assistir sem problemas. Já no anime, a gente tem bastante fillers e praticamente nenhum filler do anime, ele é canônico. Só tem um filler do anime, que eu falo pra vocês que esse aí foi realmente uma tirada de gênio do Kubo, né? Foi canonizar o Kano Ashido, que era aquele Shinigami que estava perdido, preso ali dentro da floresta de Hollow. Vocês vão lembrar dele quando a Rukia, né, encontra esse Shinigami misterioso, que ele usa uma cabeça de Hollow ali como máscara, né, e ele fica ali bem dark, personagem bem interessante, que muita gente falava que era um personagem top, mas que é filler. E recentemente, né, não tão recentemente, mas relativamente recentemente, o Kubo disse que ele é canon devido à aparição dele em uma das light novels. E com isso eu já complemento, as light novels de Bleach são todas consideradas canônicas, então mangá e light novel totalmente canônicas. O Ashido, né, ele é um personagem que era extremamente popular e o Tite-Kubo, né, ele achou aí que seria interessante canonizá-lo. O anime novo, esse anime novo aí da Guerra Sangrenta, né, Thousand Year Bloody War, ele também é todo canônico devido a ter a supervisão do Tite-Kubo para poder adicionar coisas que não tinham no mangá, que para algumas pessoas vão pensar que é filler, mas que foi o próprio Tite-Kubo que sugeriu para poder complementar a história e não deturpá-la, né, não deixar ali lacunas ou, né, encher com fillers nada a ver. O que são essas de fillers nada a ver? Por exemplo, o anime do Naruto, como eu falei mais cedo, ele não é canon porque ele não segue 100% o mangá, né? Então você tem que olhar algumas partes do anime do Naruto e retirar ali da adaptação, porque no mangá não tinha aquilo. Por exemplo, na luta do Sasuke contra o Naruto, lá no Naruto clássico, no Vale do Fim, é dito que o Sasuke consegue ver quem é o Naruto verdadeiro nos Clones das Sombras, né, que o Sasuke consegue distinguir ele usando o Sharingan dele, sendo que isso é uma técnica que não faz o menor sentido. Não faz sentido o Sharingan conseguir ver o Clone das Sombras e saber qual é o real, pelo simples fato de que o Tobirama criou o Clone das Sombras para poder enganar os Uchihas em batalha. Então não faz sentido o cara ter criado uma técnica que é facilmente quebrada pelo Sharingan, porque não, o Sharingan não vê quem é o verdadeiro ali entre os Clones das Sombras. Se desse para fazer isso, seria muito fácil, né? Mas não acontece, até porque se fosse assim, meu irmão, o Madara tava tranquilo, porque ninguém ia conseguir enganar ele na época, né? E nem os outros também. E o Clone das Sombras é uma técnica inútil contra quem tem o Sharingan, né? Então, assim, é um filler que o anime criou e muita gente acreditou. E com Bleach não é diferente também. Tem muita gente que acha que vários arcos fillers ali são reais, são canônicos e que são importantes para a história, quando na verdade não são, né? E agora que eu falei já do anime novo, já falei do mangá e já falei da light novel, antes de falar dos filmes e de uma outra obra que não é Bleach, mas que é canônica para Bleach, eu vou falar aqui dos arcos fillers que você pode pular no anime de Bleach, que você não deve assistir porque são muito ruins, e também os fillers que são até que legais e que você pode assistir, mas que, né, lembre-se que eles são fillers, não são canônicos. Então, não vá nos comentários de algum vídeo de Bleach e fala, esse personagem aí, ele perde pro fulano porque o fulano... Não, esse fulaninho é filler, não existe no mangá. Então vamos lá, sem mais delongas. O episódio filler que eu vou falar é o episódio 33, Milagre, o misterioso novo herói, que é quando cai um rolo do céu junto da alma de um gatinho. E esse gatinho vai logo se juntar com a irmã do Ichigo, a Karin. Mas bem legal, mas que é filler, então você pode pular também. Em seguida, o episódio 50, protagonizado pelo Kon, né, nosso querido Kon, que é o Despertar do Leão. Episódio também bem bobinho, focado nas irmãs do Ichigo e no Kon. Tem uma dose bem alta ali de fanservice e de humor, né? Quando eu falo fanservice, é fanservice do Kon, tá? Aquelas cenas engraçadinhas dele. Não é fanservice tipo da Rukia ou de alguma outra menina da Orihime. É fanservice no sentido de humor mesmo. Episódio do Kon bobão ali apanhando pras irmãs do Ichigo. E também aparece o Don Kanoji, que é aquele cara, aquele investigador paranormal, né? Que não tem poder paranormal nenhum, mas que é um personagem também bem engraçado. Ele aparece ali junto do Kon pra ser também alívio cômico nesse episódio. Em seguida, nós temos o terrível arco Bounty, que eu não sei se tem alguém aqui que gosta,
mas eu acho horrível os Bounty, que são uma raça humana, né, que eles conseguem absorver as almas humanas para poder aumentar o tempo de vida delas, então eles vão se tornando imortais por absorver esse tempo de vida, e eu acho horrível, cara, esse arco dos Bounties, sério mesmo, horrível. Ele vai do episódio 64 até o 109. Tanto é que, na maioria das vezes que eu reassisto Bleach, eu pulo esse arco, eu não assisto ele. Eu reassisti uma vez, eu fiz essa sacrifício de reassistir Bleach completo, porque quando eu era mais novo eu não sabia de filler e tal, então eu assisti Bleach inteiro. Depois eu fui lá e reassisti uma vez e falei, eu vou assistir o arco dos Bounty de novo, foda-se. Assisti, mas eu não faço mais isso porque eu acho esse arco muito ruim. Ele é muito enrolado, muito chato, então não gosto. Eu acho que ele é completamente pulável. Em seguida nós temos um arco filler dos Arrancars, né? Tem o episódio de 128 até o 137, o arco do ataque Arrancar, que a gente vai ter um ataque que é uma aparição de um Arrancar que não aparece no mangá, é uma espécie nova ali. Eles atacam a cidade, uma criatura que emite uma música que atrai as almas, e aí começa a sugar as almas das pessoas, e a Ranjinko tem que derrotar ele e tal, e ela tem a ajuda do Hitsugaya depois, e assim, é um arco bem ruinzinho, filler, dá pra você pular, ele não agrega em nada, e os últimos 2 episódios eles apresentam o Eco Mundo, que é uma coisa que existe no mangá, né, que é canônico, mas que o arco em si, ele é filler. Em seguida, a gente tem o arco do Ashido, que eu falei, que é o arco da Floresta de Menos, dos Menos Grandes. Esse daí é um arquinho bem curto, ele vai do 147, até o 149, mas esse arco eu acho interessante você assistir ele, porque ele tem um personagem que atualmente ele é canon, que é o Ashido, né, o Ashido Canon, ou Canon Ashido, que é aquele Shinigami que eu falei que usa a cabeça de Hollow, né, usa aquela máscara, e que a Rukia conhece ele, coisa e tal, ele vira ali um aliado. Em seguida, nós temos o arco do novo Capitão Amagai Shizuki, que é do episódio 68 até o 189. Esse arco aqui, né, ele tem alguns episódios com lutas boas, então acho que por mais que ele seja filler, caso você não queira, né, pular ele, cara, assiste, ele não vai te decepcionar tanto não, ele não é ruim igual o dos Bounties, mas ao mesmo tempo também ele não é nenhuma masterpiece, depois que você estiver mais acostumado com o Bleach, você vê que ele é filler mesmo, apesar de ser legal. Em seguida nós temos o episódio 204 até o 205, que é o arco do jogo Kemari, que esse aqui pula e tal, não vou nem falar muito. Em seguida também do próximo, que é o arco dos Karakrazers, falar mais rápido aqui, que é um episódio que aparece uns super-heróizinhos, que é um grupo de heróis que é formado pelo Ichigo, pelo Ishida e pelo Sado, né, que eles se juntam ali para ser um grupinho de heróis. E cara, não assiste isso aqui não, cara, é uma espécie de grande Saiyaman de Bleach. Vai do episódio 213 até o 214, então nem assista. Em seguida, a gente tem o arco da Rebelião Zanpakuto, que por mais que ele seja filler, eu acho ele muito interessante, porque ele traz um arco focado nas Zanpakutos, né, nos espíritos das espadas. Ele vai do 227 até o 265. Ele sim é filler, porém ele também é muito interessante. Então eu recomendo que vocês assistam ele, que ele vale muito a pena. Porque por mais que não seja canon, ele traz uma luz legal ali para os impactos que às vezes no mangá a gente sente uma falta, né? Apesar de eu preferir algumas formas antigas das Zanpakuto e não das que aparecem nesse arco da rebelião. E especialmente a do Range, né? A da Zabimaru. Eu prefiro a Zabimaru antiga, que era aquela cobra tal, aquele macaco que é tipo uma quimera, que tem um rabo de cobra. Eu prefiro aquela forma do que a forma daquele espírito menina lá. Mas enfim, né? Vida que segue. Em seguida nós também temos um episódio 266, que é uma parte da luta do Ichigo e do Kyoha, que é uma parte filler. A gente também tem o do passado da Haribel no episódio 284, que também é filler. Em seguida, no episódio 287, a gente tem um episódio sobre o Ichigo e a Lâmpada Mágica, que é um episódio também focado ali no Kon e no Ichigo, que é bem pulável, não vai fazer falta você pular. E em seguida nós temos o filler duplo, né, 289 e 299, ou 298 e 299, falei errado. É difícil, rapaz, eu tô aqui com a listinha aberta no roteiro, às vezes eu troco o número, tá? Tenham paciência comigo. E ele foi feito para promover justamente o filme 4 de Bleach, que eu já vou falar em seguida, tá? Porque tem algumas pessoas que acham que esse filme é canônico, o filme 4, que é o filme do inferno, né, o Hellverse, mas daqui a pouco eu chego nele. Esses 2 episódios eles foram feitos para promover o filme, então eles não são canônicos, tá? Em seguida, a gente tem o episódio 333, indo até o episódio 305, onde é um episódio focado ali no Ano Novo, é um episódio promocional especial do Ano Novo, então ele não é canônico, e ele também tem depois um episódio que é focado em um cenário alternativo, onde os personagens são tipo monstros, sabe? Tipo Frankenstein, zumbi, vampiro, enfim, não é um episódio importante, é um filler também pulável. Agora vem um filler mais interessante, que é o arco da invasão das 13 divisões, do episódio 311 até o episódio 341. Esse daqui é um arco filler, mas eu acho que dá para vocês assistirem e se divertirem bastante. Tem o Ichigo monstrão nele, então se você quiser assistir,
O problema dele é porque aparece o pessoal do Karakriser, que é aqueles grandes Saiyaman do Bleach, que é bem chatinho, eles aparecem lá, é bobinho. Mas os outros episódios são legais, tá? Tem uns episódios meio chatos, mas pra quem estiver vendo pela primeira vez, quiser assistir esse arco, mesmo sendo filler, assista pra pelo menos você tirar as suas impressões. E por fim, a gente tem um episódio já da reta final do anime, né? O primeiro anime de Bleach, ele teve 366 episódios, esse é o episódio 355, que é o especial de Ano Novo em Sereitei, né? O episódio Ano Novo em Sereitei, Shinigamis em Guerra, que é um episódiozinho ali feito só pra comemorar o Ano Novo de novo, e é o último especial que a gente teve de Ano Novo do anime de Bleach. E é um episódio bem besta, se você quiser pular também, pode pular, porque não vai fazer falta, você não vai estar perdendo nada. E agora eu vou falar da outra obra que não é Bleach, mas é canônica no universo de Bleach, que é Burn the Witch. Burn the Witch, eu já falei dela em um outro vídeo que eu fiz junto com meu amigo Zeta, depois vocês confiram que eu vou deixar ele aí no card e também na playlist de Bleach que tem aqui no canal. Esse mangá, ele trata sobre uma outra Soul Society, que é a Soul Society que é focada em enfrentar bestas mágicas, e não em lidar com, né, com os rolos e tal. E essa Soul Society eu falo mais dela no outro vídeo que eu fiz com o Zeta, que a gente fala sobre a omissão da Soul Society e como a Soul Society é a verdadeira vilã de Bleach. Assista lá, que é um vídeo bem polêmico, bem interessante. E lá eles tratam de uma outra Soul Society que, ao invés de Shinigamis, a gente tem bruxas que usam armas mágicas e tal, e lidam com essas bestas mágicas, com monstros, né? Então é bem interessante e é no mesmo universo de Bleach. Lembrando que não tem grandes alterações com Bleach esse mangá, tá? Não tem grandes coisas, tipo assim, a conexão é só que são uma Soul Society, personagens que são do mesmo universo, mas não tem interações entre as obras, por mais que seja no mesmo universo, né? Não tem interação ali. Você não vai ver o Ichigo aparecendo por lá, ou o Zaraki Kenpachi aparecendo por lá, ou elas também aparecendo em Bleach. Você não vai estar vendo nenhum personagem de Burn the Witch aparecendo em Bleach, nem vice-versa. E em seguida, para finalizar, os filmes, né? Os filmes de Bleach, 90% deles, né, são fillers, mas tem 2 filmes que eles podem ser considerados canônicos. O primeiro filme, né, Memórias de Ninguém, Memories of Nobody, ele é considerado completamente canônico, ele é canon, não é filler. E o filme 4, Hellverse, que eu falei mais cedo, ele também tem partes consideradas canônicas. E que partes são essas? É a existência do inferno, que antes era dito que o inferno não existia em Bleach, ele era um filler, né, era uma coisa criada pelo filme, mas recentemente o Tite Kubo confirmou que existe, também tem novel que aparece o inferno. Então sim, o inferno ele é canon em Bleach, mas a história do filme, aquela aventura do filme, isso aí não foi canonizado. Então o filme ele é parcialmente canônico, ele não é completamente canônico, mas partes dele podem sim ser consideradas canônicas. E agora, para fechar, os databooks. Os databooks de Bleach, eles podem ser considerados canônicos também, mas vale lembrar que os databooks, eles sempre são escritos ou pelo autor com a ajuda de alguém, ou completamente por outras pessoas e não pelo autor. Como é o caso, por exemplo, do databook de Berserk, do databook de Dragon Ball, que são databooks que têm terceiros influenciando, então às vezes tem algumas informações que vão estar erradas, nome de personagem, idade, essas coisas. Então é sempre bom você ler o databook, mas ter, né, o mangá também como referência. Por exemplo, em JoJo Bizarre Adventure a gente sabe que tem algumas inconsistências, por exemplo, em entrevistas do Araki e no mangá. Então você tem que ir pelo que está no mangá. Por exemplo, fala que a altura do Josuke literalmente muda, né? Tem lugar que fala que o Josuke tem 1,80 e no mangá falava que ele tinha 1,85 e ainda estava crescendo, né? Então assim, eu acredito que o correto é o que está no mangá, que o Josuke tem 1,85, até porque, pô, ele é bem alto, né? Ele só é mais baixo que o Jotaro. Então acho que não faz sentido o Josuke ter encolhido em vez de crescido, né? Considerando que ele era um menino de 15 anos, né? Enfim, não faz sentido isso, perder 5 centímetros de altura, né? Enfim, só sei lá, né? Se sofresse algum acidente, alguma coisa. Mas aí é para outros vídeos, né? E bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Ah, lembrando, jogos, né? Quanto a jogos, Bleach não tem nenhum jogo canônico, tá? E geralmente jogos não são considerados canônicos. Por exemplo, às vezes vem muito em Dragon Ball isso, né? O pessoal fala, ah, mas no jogo o personagem tal faz isso. Tá, ele faz, mas jogos não são canônicos. Às vezes o Lukatsu, eu não sei se... O Lucas, né? Do Side Moderno, o pessoal sempre enche o saco dele por causa disso, porque... O Lucas faz ótimos vídeos de Dragon Ball, vejam lá o canal dele. Vejam também o canal do Zeta, meu brother, que já fez várias collabs comigo, fez 2 e viram muitas outras, que são ótimos canais de Dragon Ball. Não só de Dragon Ball, tá? O Zeta, ele fala de várias coisas e o Lukatsu, ele tem o canal Dragon Ball, o Lucas, né, tem o canal Saiyajin Moderno, que é focado em Dragon Ball. Ele fala às vezes alguma coisa, por exemplo, ó, pessoal, no mangá tal é falado que essa técnica é isso, isso, isso. Aí vem um cara no comentário, mas no jogo tal essa técnica aí não dá esse dano todo, ou seja, essa técnica não é tão forte. Sabe, tipo assim, o cara vem com o argumento tipo, do jogo, que nem teve um menino que veio num vídeo meu do Dragon Ball falar que não lembro qual forma do Goku era a mais forte, porque no jogo ela é a mais forte, tipo assim, sendo que foi do Kid Buu. O cara veio falar que o Kid Buu era o mais forte, porque no Budokai Tenkaichi 3 o Kid Buu, ele é muito roubado, é muito difícil ganhar dele. Tipo assim, caramba, bicho, tudo que tá na obra não vale nada, né? O que vale é o que tá num jogo de Play 2. Sabe, o pessoal às vezes tende a querer empurrar que os jogos são canônicos,
Só que na realidade a maioria dos jogos, ou ele reconta os eventos que acontecem no anime, ou é a história completamente nova, tipo o Naruto Ultimate Ninja Storm 4, que conta uma história filler que não tem nada a ver com o anime. Que é aquela história da menina na caverna, tal, lá, da doença, do vírus da mãe dela, que tem que salvar a vida da mãe. E não tem nada a ver com o anime aquilo, não tem nada a ver com o mangá. Então, assim, não tem pra que querer trazer o jogo como canon, né? Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Isso daí é o que você pode pular em Bleach, o que você deve ler, o que você não deve ler. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. E lembrando, se você ficou aqui até o final, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que gosta de Bleach e também comenta o emoji de pizza, tá? Pra me ajudar aí, pra saber que você assistiu até o final. E tenham paciência comigo porque eu tossi um pouquinho, tá? E acontece, né? Mas daqui a pouco minha garganta tá 100%.